é incorporar o que já existe da Casa da Memória e ainda constituir mais 3 ambientes, vamos dizer assim, museais dentro da estrutura do próprio museu. A Casa da Memória continua com as suas prerrogativas preservadas e asseguradas, e o museu contará também com a Sala da Memória Esportiva, numa homenagem e numa preocupação que temos de mantermos vivos a história e a memória esportiva de Guaranésia. E o segundo novo empreendimento do museu, que seria mesmo a parte de exposição museológica. Para você ter uma noção, nós temos poucos elementos museológicos que retratam a história da nossa cidade, do nosso município, na Casa da Memória, que ficou muito restrita a documentos e fotografias, embora, mais uma vez, ressalto o grande valor que tem. E nesse intuito de constituir o museu e colocar também peças mais encorpadas, mais incorporadas, que representem mais um pouco da história da nossa cidade, nós começamos já a recolher por doações algumas dessas peças, né, que nós vamos abrir agora um movimento para arrecadar essas peças, para fazermos a exposição no museu de modo temporário ou permanente. E uma dessas peças que muito alegrou o nosso ambiente foi doada pelo nosso querido Roberto Kleber, que gentilmente cedeu para a composição desse projeto nosso, né? Vai ser uma das primeiras peças a ser alocada no museu, provavelmente depois da aprovação pela edilidade, é a cadeira de dentista do Arlindo Cunha, o pai do Dr. Roberto Kleber. Então vocês imaginam só quantos guaranesianos passaram por este ambiente, né? O vereador Narciso recorda bem. Então nós estamos com a peça de 1914, doada pelo Roberto Kleber, e também com a cadeira do dentista. Será uma das muitas peças que nós queremos arrecadar com a comunidade, né? Disponibilizar para a sociedade, para que a nossa memória fique cada vez mais enriquecida, melhorada, e que nós não percamos o fio da meada do que é Guaranésia, do que foi Guaranésia, para a gente saber o que queremos que Guaranésia seja a partir do histórico e do presente que nós temos. E nesse intuito, o prefeito municipal, carinhosamente e com muita habilidade, apresenta o projeto de lei de criação do museu, homenageando um grande cidadão guaranesiano que devotou a sua vida à área da cultura, que foi o Alberto Emiliano, o Preto, que foi secretário de Cultura, que infelizmente nos deixou nos últimos 2 anos. O Preto, todos nós conhecemos a sua trajetória, a sua dedicação à área da cultura, do teatro, da dança, das expressões da cultura popular e, de modo geral, com todo o elo da cadeia produtiva e criativa da cultura em Guaranésia. E, sabiamente, repito, o prefeito apresentou o nome dele para que seja apreciado também pela edilidade, para que nós possamos, constituindo o museu, que acomodará a Casa da Memória, a Sala da Memória Esportiva e a exposição museológica, possa também homenagear esse grande cidadão, esse grande servidor público, esse grande entusiasta da cultura que foi o Alberto Emiliano, amigo de todos nós. O museu, ele pretende também acomodar uma cafeteria, né, que deve se abrir um processo licitatório pertinente para que os interessados possam pleitear, explorar o espaço no museu, e também uma sala de multimídia, onde nós pretendemos trabalhar aspectos do audiovisual de nossa cidade. Nós sabemos todos que Guaranésia tem uma importância rica na área do audiovisual e que muitas vezes passa despercebido pelas gerações mais novas, pelos jovens, pelas pessoas que às vezes desconhecem essa história, que se refere, por exemplo, à presença dos irmãos Mazortes aqui na década de 20 do século passado.
já nessa época temos aí os relatos, os fatos, os documentos que mostram a produção cinematográfica em Guaranésia. Mas essa produção cinematográfica não se findou ali com os irmãos Mazzotti. Ela permanece se reinventando a cada dia, e hoje, nos dias de hoje, nós temos em Guaranésia produção de audiovisual com novas figuras, com novas configurações, por exemplo, com os canais no YouTube, o canal de redes sociais, como é o caso do Mineirinho, desenvolvido pelo Giovanni Brito, pelo caso do Guaranésia TV, desenvolvido pelo Aguiar, e outros tantos projetos de audiovisual que vão se reinventando e mantendo viva e acesa a chama cultural do audiovisual na nossa cidade. O museu terá um espaço também para acomodar essas expressões. Então, diante disso, eu fiz uma explanação muito sucinta, diante da grande importância que tem o museu para a cidade, e ressaltando que este museu volta para o centro de Guaranésia. Qual que é a importância de trazer o museu para o centro de Guaranésia? Primeiro, nós temos um complexo cultural todo tombado aqui na praça do centro, e esse complexo cultural, esse entorno cultural tombado, de bens inventariados, de patrimônio material e imaterial, ele é um atrativo muito forte para Guaranésia. Então, o turista, quando vem em Guaranésia, a sociedade, quando tem alguma festividade principal, sempre vem para o centro da Guaranésia. As festas mais significativas da cidade ocorrem na praça de Guaranésia, que a praça é o lugar do povo. E colocar o museu na praça, lugar do povo, é abrir este museu para que o povo também ocupe o museu que está na praça. Então, é uma série de elementos que conjugam neste ambiente para que nós possamos adequadamente, com responsabilidade, com planejamento, trazer esse equipamento, estruturar este equipamento e apresentar para as gerações de hoje e as gerações futuras que Guaranésia tem a sua história e ela precisa cada vez mais ser preservada numa ação conjunta do Poder Executivo, do Legislativo e da sociedade como um todo. Por isso, encerro aqui a minha explanação inicial, colocando à disposição dos queridos vereadores. Algum colega fazer uso da palavra? Duas. Gostaria de fazer uma pergunta. Qual é o custo disso aí? Vereador Antônio Pasqualino, Mindua, essa é uma questão muito importante de se perguntar logo no início de um projeto. É justamente por aí que nós começamos a responder o projeto que nós estamos estruturando. Qual é o investimento que nós iremos depositar para a manutenção, a montagem e custeio do museu? A princípio, o custo inicial é o custo de aluguel do espaço deste casarão formidável, que é um próprio museu a céu aberto, que está aqui nas imediações da praça, Dona Sinhá, 325, que está em negociação, ainda não está fechado, porque depende da aprovação da proposta de lei aqui apresentada aos senhores. Então, o aluguel gira em torno desse espaço de R$ 2.000, R$ 2.200. Para diminuirmos o custo deste investimento no aluguel desse espaço, nós fizemos a opção de levar novamente a Biblioteca Pública Municipal Alberto Alves para as dependências do Centro Cultural, onde já foi por muitos anos. Evidentemente que hoje a biblioteca, ao voltar para o Centro Cultural, ela volta com outro conceito, com uma outra proposta. Então, para amenizar o custo de aluguel do espaço que nós pretendemos alugar aqui no entorno da praça, nós abrimos mão do aluguel do prédio da biblioteca, levando a biblioteca para um prédio público específico, que é o Centro Cultural. E qual que é o objetivo de levar a biblioteca para o Centro Cultural? É só reduzir o custo do aluguel? Prioritariamente, é reduzir o custo do aluguel para compensar o aluguel do outro prédio. Mas
nós queremos também que a biblioteca lá no Centro Cultural ajude a fomentar o movimento do Centro Cultural nessa nova perspectiva de criarmos um ambiente cada vez mais participativo também no Centro Cultural. Então, o custo inicial de aluguel gira em torno de 2.200, ainda em negociação, que será fechada depois da aprovação ou não do projeto de lei. E depois a manutenção do museu, como requer, né? Precisa de ter uma dotação específica. Essa dotação vem do próprio recurso da Secretaria Municipal de Cultura, né? A Secretaria, na sua rubrica, vai destinar especificamente uma porcentagem do seu orçamento para a manutenção do museu. E o museu instalado ali na praça atrai também um outro ponto positivo, que vai impactar na diminuição do preço do aluguel. Um museu instalado aqui no centro, bem funcional, ativo, participativo, ele vai entrar no índice de bens inventariados e tombados pelo município, o que elevará, por consequência, o aumento do ICMS cultural que o Estado passa todos os meses para o município. Então, nós teremos aí uma compensação. Investiríamos um recurso, mas teríamos um retorno muito significativo por parte do governo do Estado, através do ICMS cultural, de modo que este custeio do museu entra como um dos investimentos mais apropriados e oportunos para a política pública de cultura. Alguém? Obrigado. Nesse quesito ainda eu queria aproveitar, você acabou até respondendo na questão do ICMS, a criação do museu por si só já é fator motivador para o aumento da pontuação do ICMS, a criação de mais esse equipamento cultural? E quanto que se vai deixar de pagar no prédio da biblioteca Link? Qual era o valor do aluguel? O vereador Felipe Laudade, a pergunta é oportuna. Todo o índice de levantamento do ICMS cultural, ele parte do princípio de que quanto mais elementos do patrimônio tivermos cadastrado, registrado dentro do protocolo legal e oficial do município, que é pedido, solicitado pelo IEFA, mais a pontuação tende a subir, né? Então, a instalação de um museu criado por lei, né, certamente ela já impacta positivamente para o repasse do ICMS, né? Além das atividades que nós queremos desenvolver dentro do museu, atividades periódicas, constantes, que está dentro da política pública de cultura do município, que também pode resultar no aumento significativo do ICMS para a manutenção do próprio museu. O prédio da biblioteca, que nós alugamos até o dia de hoje, gira em torno de R$1.000, né? É o preço que nós pagamos pelo uso daquele espaço da biblioteca. Entendi. Que deixa de ser pago a partir de agora com o encerramento do contrato. Então nós temos aí a assunção de em torno de R$2.200, deixando de pagar R$1.000, com a possibilidade de obter dividendos com a sublocação de um café nos fundos do prédio e com também a possibilidade do aumento do ICMS cultural, o que consequentemente aumenta o valor que o Estado repassa ao município. Há uma compensação, não há vereador. Nada gritante nesse sentido, não está assumindo nenhum valor extraordinário, exorbitante, que a prefeitura, dentro da sua estrutura de cultura, não tenha condições de arcar, né? Perfeito, vereador. Você falou, Felipe? Esse café aí é uma licitação que vai para ver quem que vai ocupar esse espaço. Como exige a legislação, toda a concessão de espaço público, a cessão de espaço público para terceiro explorar algum espaço, alguma atividade, ela tem que passar por lei, né? Ou seja, por licitação, processo licitatório. E a gente espera que os guaranesianos abracem também essa proposta e ofereçam um projeto de montar o café ali dentro, né, quando abrirmos o processo licitatório, porque é o seguinte, nós precisamos de um espaço, de uma cafeteria aqui em Guaranésia, que a gente possa acomodar um visitante, um turista, né? E
mais uma questão que eu gostaria de explanar aos vereadores aqui, é que na parte de baixo do museu, onde será o museu, são 2 salas importantes, com portas viradas diretamente para a praça. Nós pretendemos criar ali a loja do artesão e o ponto de apoio turístico. Vejam bem, nós temos em Guaranésia o circuito das montanhas cafeeiras pouquíssimo explorado. E hoje nós temos essa riqueza que às vezes passa despercebidos pelos nossos olhos, porque se torna comum, né? E nessas montanhas cafeeiras nós temos as fazendas cafeeiras, que também passam despercebidos, né? Passam despercebidos. Então, criar ali embaixo do museu a Casa do Artesanato e o ponto de apoio ao turismo, de informação, de referência, de indicação, conjuga com o nosso projeto de dar vida ao museu. Então, é um complexo que vai um alimentando o outro. Vereador Felipe Laudati. Só a critério de sugestão, pode não parecer e às vezes muitos colegas podem desacreditar do que eu vou falar. Mas a critério de sugestão, a gente tem ali a loja das fábricas têxteis do meu pai, minha mãe, meu irmão, e é impressionante a quantidade de pessoas que vêm em Guaranésia que procura uma caneca escrito Guaranésia, um adesivo, um cartão postal, um chaveiro. Então, é um critério de sugestão que essa parte aqui embaixo se torne também uma lojinha que venda produtos chancelados com a logomarca de Guaranésia, com frases alusivas à cidade. Aliás, tem-se isso, né, em todas as cidades históricas, cidades que têm museu nos seus centros históricos, então só a critério de sugestão. Vereador, só uma parte, e já passa a palavra. Para se ter uma noção, nós temos hoje uma grande produção artesanal em Guaranésia e que fica às vezes despercebida e desarticulada na política pública. Quando a gente pega Santa Cruz da Prata, onde o nosso vereador reside, o vereador Geraldinho, nós temos a referência dos melhores doces, de mel de qualidade, de café de qualidade, de produto artesanal, de uma série de outras construções manufaturadas, algumas realizações manufaturadas, que não encontra até agora um espaço adequado da municipalidade para que se subsidie, para que esse produto possa chegar ao turista e ao cidadão também, é claro. Então, nesse contexto, essa lojinha do artesanato, carinhosamente chamado de lojinha do artesanato, depois nós vamos criar um nome mais adequado, pode ser um grande incentivador da alimentação do movimento do museu, porque além de ter o artesanato, a informação, tem o produto da terra, que é o nosso objetivo, e de repente a gente pode criar o selo Guaranésia de qualidade, né, que é um projeto futuro. Muito obrigado. Secretário, a respeito, você pode informar quantos servidores vai ocupar vai precisar lá? Nós estamos... Deve aproveitar também da Casa da Memória, né? Isso. Como eu disse, a Casa da Memória será uma parte do museu, significativa e importante, a Sala da Memória Esportiva e a Sala da Exposição Museológica. O nosso objetivo, vereador Geraldinho, é aproveitar os quadros funcionais da própria prefeitura, né, alocar algum servidor ali para cuidar do museu, alguns servidores que têm aptidão com a área. O museu vai funcionar interdisciplinarmente, né? Então a gente precisa estruturar o quadro funcional do museu de modo que atenda perfeitamente a necessidade, não fique um museu que feche na hora igual restaurante que fecha para almoço, não pode. Então, a preocupação do executivo, do prefeito municipal, é não onerar a folha, né? Aproveitar o que nós já temos de servidores para compor o quadro de funcionalidade dos serviços do museu. Quando a gente fala em turismo, obviamente vai vir turista para cá, vai querer conhecer o museu. E ali eu vejo que tem que ter pessoas bem informadas para contar a história da cidade, na verdade, né?
vai ter que qualificar algum funcionário, assim, vocês pensam, algum servidor? O projeto de qualificação de servidores públicos na área da cultura é uma constante, né? Nós queremos implementar isso não só para a área do museu, porque é sempre bom que a gente tenha o servidor público cada vez mais atualizado, conectado com as histórias, ambientado com o lugar onde trabalha. Então, é preciso sim fazer uma formação, né? Isso é uma riqueza para o servidor, uma riqueza para a sociedade, uma riqueza para o turista. Então, nós pretendemos, né, contar com o apoio, sobretudo da Superintendência Estadual de Museus, que é uma estrutura do governo do Estado, que nos oferece subsídios, que nos oferece orientações, que nos oferece, por exemplo, dicas e caminhos para que o museu se torne cada vez mais funcional e atrativo. Então nós vamos buscar parcerias, evidentemente respeitando a questão, aproveitando cada vez mais aquilo que o Estado oferece, né? Para a gente reduzir custos e reduzir o custeio dessa área. Então os nossos servidores deverão passar sim por formação, por qualificação, para atender adequadamente a sociedade, os visitantes ali. Ô João, em que pese a já existência da Casa da Memória, que tem lá as suas finalidades e objetivos também, dentre eles e como objetivo geral, preservar a história de Guaranésia, o que se difere tecnicamente e o que se justifica por isso a necessidade de criar um museu e não só readaptar ou reformar, entre aspas, a Casa da Memória para que ela atinja os objetivos, de repente, que não estão previstos na sua lei de criação e estarão nesse aqui? Justamente nós queremos criar o museu porque ele vai abordar essas três dimensões que nós falamos. Evidentemente que não se discute a importância da Casa da Memória criada por lei e tal, mas como nós pretendemos entregar um museu de fato para a sociedade guaranesiana, um museu, né, que não seja apenas uma casa da memória, uma sala de memória, mas queremos entregar um museu para o município. A intenção nossa é justamente essa, né? Aproveitar o que já tem e aproveitar o que não tem para oferecer esse serviço a mais para a sociedade. Eu acredito que o museu estruturado ele vai responder adequadamente aos anseios da sociedade, né? Eu acho que a existência de uma Casa da Memória, de um museu no centro da cidade, por si só, já fomenta muito mais a visita. Eu sou testemunha disso porque quando a Casa da Memória era no centro da cidade, eu ia muito mais, eu frequentava muito mais do que vou ultimamente estando lá na estação. Então, tem duas colocações que eu quero fazer. A primeira, você visita a Casa da Memória hoje, e se você voltar lá daqui 30 anos, ela está do mesmo jeito. Muito pouco se fomentou a Casa da Memória. Nós temos lá a Galeria dos Prefeitos, a Sala de Exposição dos Irmãos Marzotti, e mais alguma coisinha aqui e acolá, que não a torna atrativa para os próprios guaranesianos, para que se façam visitas guiadas com os alunos das escolas, para que se trabalhe a questão da educação patrimonial. Nós temos só aquelas, não sei se assim o chama, mas exposições permanentes. Nós não temos nenhuma exposição itinerante que nos motive a estar indo sempre lá. É pretensão do Museu Municipal, como o Geraldo disse, nós vamos ter curadoria, profissionais gabaritados para que isso aconteça, ou nós vamos estar assumindo mais um aluguel e criando mais um espaço em que teremos essas exposições permanentes e que um dia você vai lá, conhece e não volta nunca mais. Mais uma pergunta muito pertinente de quem realmente mostra interesse, como a edilidade aqui tem mostrado, pela questão do museu. Isso dá muita alegria para todos nós. Veja bem, o museu, por mais que pareça que ele é fixo, né, com as exposições permanentes, cada vez que a gente chega e tem um olhar para aquilo que é permanente. É o devir de Heráclito, né? O rio não se banha duas vezes nele. No museu também a gente nunca entra duas vezes no mesmo museu, porque a nossa percepção de mundo, ela muda constantemente. Mas o vereador me traz uma colocação importante que merece ser destacada aqui e que está profundamente conectada com a nossa intenção, a intencionalidade de se montar o museu.
O primeiro deles é ter sim as exposições permanentes, porque senão não tem sentido ser um museu, vira só uma sala de exposição. E ter também a sala das exposições, a sala das exposições periódicas, as exposições que são momentâneas. Só para citar um exemplo, né, te interrompendo, perdão, nós temos aqui, por exemplo, 4 pessoas que têm um acervo extraordinário e nunca foi explorado. O acervo de vídeo e áudio que o Martins tem em Guaranésia é impressionante. O acervo de jornais que o Davi tem é impressionante. O acervo de fotos que o João Madeira tem ou tinha é impressionante. E o acervo, não só em termos de história oral, mas de documentos e coisas que o Toninho Pincel de Ouro tem em Guaranésia, é impressionante. E nunca se fez uma exposição itinerante e provisória para explorar esses acervos. A colocação interessante, mais uma vez. Veja bem, nós, nesse sonho de se construir um projeto qualificado, projetado e adequado do museu, a gente vai consultando com algumas personalidades, algumas pessoas que vão trazendo contribuições. E o importante é isso, o museu não pode ser uma construção apenas de interesse do prefeito municipal ou do secretário municipal de cultura. Ele tem que ser um projeto que abrace e que seja abraçado pela própria comunidade como um todo. Para se ter uma noção, em conversas extraordinárias, assim, livres e tal, comentando com o Martins, por exemplo, o Martins se colocou plenamente à disposição. O Matuzinho, que tem também um acervo fotográfico grande, se colocou plenamente à disposição. Outras personalidades que são dedicadas a essa questão, como o nosso querido Edgar Bellarmino, que tem um projeto de memória também muito importante, e tantos outros aqui estão colaborando. E dentro dessa proposta do museu ser vivo, com várias atividades ocorrendo durante o ano, várias exposições, uma delas nós queremos desenvolver dentro do museu é o projeto Pérolas de Guaranésia, que nós começamos agora tem uns 3 meses. Esse projeto Pérolas de Guaranésia visa fazer registro audiovisual de personalidades do nosso município, personalidades ilustres e personalidades importantes para a nossa história que não foram reconhecidas ainda pela história. Para se ter uma noção, nós temos desde professores, retireiros, lavradores, membros de cultura popular que já deram seus depoimentos, e esses depoimentos estarão numa das salas do museu para ser repassado constantemente, para que cada um conte a seu modo a história de Guaranésia, porque se o vereador Mindua conta a história de Guaranésia, ele conta a partir de um ponto. Se o vereador Narciso conta a história, ele conta a partir de um outro ponto. O vereador do Grande Estilo, se for contar, ele vai contar a partir de um outro ponto. O vereador Valtinho, o vereador Geraldinho, o vereador Felipe, o vereador Juninho, todos nós, a sociedade, cada um tem uma história particular para contar sobre a história universal de Guaranésia. Então, o nosso objetivo com o projeto Pérolas de Guaranésia no Museu Municipal é que essas personalidades, conhecidas ou desconhecidas, possam colocar um pouco o que é Guaranésia, porque a Guaranésia não é apenas um enredo oficial, ela é um mosaico de contradições, a sua história aborda possibilidades múltiplas que às vezes não são contempladas. Então o museu tem essa intencionalidade. Com permissão aí da comissão, né? Inclusive aquelas personalidades, né, mais simples que ficam no anonimato, né? Nossa ancestralidade, pode tudo aí incluir essas pérolas minas aí. E outro ponto também, né, tem aí os bens imateriados inventariados, né? Que pode servir de atração aí, uma vez por mês, convidar as escolas, né? Tudo isso para ser como um chamativo para o museu, né, secretário? E um ponto muito importante aí também que eu queria ressaltar é que foi o primeiro ponto que eu fui questionar, que foi a caso da acessibilidade. Importante. Né? Que o museu tem que ser para todos, né? Mas já me foi reportado que será feito uma rampa na lateral, né, na entrada do café,
para atender a todos. Eu acho que isso é muito importante, né? E com certeza dará aí uma chance, uma oportunidade de todos estar sendo contemplados aí com o museu. Eu quero saudar o presidente da Câmara, o vereador Julinho da Capoeira, e dizer que essa preocupação, que é uma preocupação histórica de Vossa Excelência aqui na Câmara dos Vereadores, e que tem o apoio de todos os membros aqui do Legislativo, questão da acessibilidade, né, de fazer ambientes públicos para todos, foi uma das questões primeiramente pensadas na preparação desse museu. Nós temos, de fato, já pensado isso na questão da acessibilidade, de modo que as pessoas que necessitam desse serviço possam visitar, contemplar e receber o direito de contemplar em dignidade todos os aspectos museológicos. Nós estamos pensando também dentro dessa política de democratização do acesso ao museu, vereador Juninho Capoeira, de fazer uma parceria, buscar uma parceria com a Biblioteca Pública do Estado de Minas Gerais, no sentido dela traduzir em braille as legendas das telas, das exposições, para que as pessoas que também têm a restrição da visão, diminuição da visão, que portador dessa deficiência visual, possa também contemplar a seu modo, saber o que tem ali escrito ali dentro do que é exigido, é um direito das pessoas. Então, agradeço a pergunta de Vossa Excelência, que só nos incentiva a pensarmos espaços públicos cada vez mais públicos para todos. Ô João, essa pergunta não é minha, é do Ivan Davi, que nos assiste, manifesta aqui a sua felicidade pela volta, né, da Casa da Memória junto com o museu para o Centro Histórico, mas também não deixa aí de manifestar a sua preocupação, né, com que de fato seja um projeto que perdure e de fato resguarde e preserve a memória da cidade. Mandar um abraço para o Ivan, que está nos assistindo, e a pergunta dele é a seguinte: se vocês pretendem de alguma forma também utilizar aí a hemeroteca digital, que foi um trabalho que ele fez através, salvo engano, da ONG Guaranésia Viva, em que foram digitalizadas todas as revistas e jornais do município. Eu quero primeiramente saudar o Ivan Davi, é uma pessoa que sempre se dedicou à questão da preocupação da memória do município de Guaranésia, e isso a gente tem que reconhecer. Eu fiz eu organizei um livro sobre conselhos municipais, junto com a pedido do conselheiro do Tribunal de Contas Durval Anjo de Andrade, e eu tive a felicidade nessa organização de ser convidado para escrever o capítulo que fala sobre cultura. E eu mostrava nesse capítulo que a minha adesão à área da cultura no município de Guaranésia, quando cheguei em 2001, se deu muito pelo trabalho que foi realizado por algumas personalidades, dentre elas o Ivan Davi, que é professor na área, dedicado à questão. A questão da hemeroteca, que foi um projeto muito bacana, desenvolvido até com defesa do meu projeto, da minha parte, quando fui secretário de Estado adjunto de Cultura. Não se discute o mérito, é importantíssimo, né? Não pensamos ainda, mas como eu disse, o museu é um museu que ele não é um ponto final, ele é um ponto de partida que pode acomodar diversas linguagens, diversas possibilidades, desde que se enquadre dentro da política pública de cultura que nós queremos, com certeza é bem-vindo. Meus colegas, mais alguém quer fazer alguma pergunta? Eu só quero dar os parabéns a respeito da cadeira lá que você falou. Ela deve estar aposentada há uns 40 anos, não, né, amigo? Mais, né? Eu usei essa cadeira. O dentista, quando foi para tirar um dente, eu usei ela. Era um excelente profissional. Deus a tem no céu, né? E, então te dou os parabéns. E eu também tinha um fogão, até semana passada, sim, dele. É um fogão lá da loja, viu, Felipe? Foi Batista, lembra? Ah. Eu tinha um fogão, um dos primeiros fogões que ele vendeu na loja ali. Eu devia ter. Oh, meu Deus. Que presentão, na verdade. É um cachimbo. Vocês sabem disso? Nunca viu, não, né?
Esse fogão moderno, eles têm assim, esse cachimbo, seu filho. É uns cachimbos. Aí eu levei ferro velho, era um presentão, né? Olha, muito Então, bom. acho que o Antônio Batista, acho que foi uma das primeiras lojas, né? Do Granel. Eu comprei um radinho Philips companheiro quando ele abriu a loja, por isso que eu sei. É. 1968. Pessoal, eu uso dizer, quando eu falo assim, o sofrido, tinha fogão, né, Lindu? Mas o pessoal usava mais fogão de lenha, né, Bertinho? Aí ó, que ele trouxe esse fogão para Guaranés, abriu essa loja, todo mundo foi lá e comprou. Aí vinha esse fogão e vinha duas cotas. O que é cota? Você sabe o que é cota, né? Cota é os dois bojão, né, Lindu? Nós chamávamos de cota. Vinha um fogão com duas cotas, duas cotas. Aí você comprava o fogão, vinha duas cotas. E aí todo mundo começou a comprar. Rapaz do céu. Esse fogão, quando entrava dentro de casa, ele até corria para fora de medo, né, Marquinhos? O Marquinhos, um fogo dentro. É mesmo, você sentia que lá, eu falei, nossa senhora, tem uma bomba vai explodir aqui dentro, que era o gás depositado dentro da cota, né? Então, era muito perigoso. Então, você viu, você estava falando, eu estava pensando aqui, meu Deus, joguei o fogão fora. E esse fogão dá certinho. Vai ser uma peça muito importante. E outra, Dr. Batista, esse homem era um herói dentro do Granés, inclusive, o povo parente de vocês, não é? Bisavô. Hã? Bisavô. Bisavô, aí você vê. O vereador, na ausência do fogão, Então eu sou velho mesmo, que gostou, né? na ausência do fogão, eu faço já um convite a Vossa Excelência para que, dentro da possibilidade, nos dê um relato um pouco sobre essa história. Esses causos da nossa história de Guaranés são importantes para a memória da nossa cidade. Já que o fogão se foi, conta a memória para a gente depois, a gente registrar no museu. Você viu que as coisas? Vocês não conhecem, chamava cota. Acho que aqui que vai saber de cota é só eu e o Mindua. O Gerardo não sabe, né, Gerardo? Sabe, Elon? Oi? É cota? Não, bojão. não ouvi falar. Véia é só você, mesmo. Não, você pode procurar lá no... Só caiu o cabelo, mas. Mais alguém? Chamava cota. Vai com duas cotas? Vai leva um pra mim, outro. E ele vendeu demais, ele abriu a lojinha dele aqui, ó. Você pergunta a Silva. Sei. Regina. A Regina. A Regina, esse dia eu estava conversando a respeito dela, eu falei que tinha um fogão, eu quero ver. Aí o tempo passou, acabei só. Mas era daqueles mais antigos mesmo, rapaz. Mas tá bom, né? Meus parabéns. Obrigado, vereador. Fico muito satisfeito. É isso mesmo. E outra coisa, esse negócio de ficar lá não estou desfazendo lá não, que eu também sou do mato, mas tem que vir para o centrão mesmo. O pessoal é Prata, é Gospé, é Monte Santo, o povo vem aonde? Vem tudo no centro. Então, estando passeando no centro ali, passa lá no museu, né? Vê as coisas boas que nós já teve também. Exato. Guaranés foi gostoso. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Mais algum colega? Posso só reparar uma injustiça? Por favor. Todas as vezes que surgem essas coisas aí de antiguidade, coisa e tal, eu vou explicar para você uma coisa que me dá muito medo nesse museu, espelhando o Dr. Alberto José Alves. Quem foi o Dr. Alberto José Alves? Esse cara foi tudo na Guaranés. Esse cara repartia tudo com todos. E hoje, se você vê a rua dele, você fica impressionado. Ninguém mais comenta, ninguém faz uma homenagem, ninguém faz nada. Então, o Guaranés tem dessas coisas. Aqueles ídolos, líder e coisa e tal, sempre desaparecem. E aonde o Felipe tocou, lá na estação, na coisa, ficar cansativo, porque tem 1 milhão de coisas para ver, mas ficou naquele resuminho ali. Por isso que perdeu um pouco da magia. Então, eu gostaria de colocar isso aí no ar. A pessoa não sabe, por exemplo, o Dr. Alberto José foi o dono da
ressurja também o nome desse doutor Alberto José Alves da fábrica. Porque naquela época, coisas difíceis, a fábrica precisa já tinha 600 funcionários. O cara não acredita que tinha. Porque a fábrica girava só em torno a cidade girava em torno da fábrica. E hoje, quem é Alberto José Alves? Se falar em qualquer lugar. E na verdade, era para ele ter sobressaído aquilo. Obrigado. E isso, a critério de acrescentar também o que o Mindua falou, é uma coisa que eu luto tem um tempo, não consegui, mas um dia eu vou conseguir. Guaranésia não tem um livro que conta a história da cidade. Esse aqui é de Guaxupé. E esse aqui, ó, em 2 edições, 2 tomos, 2 partes, conta a história da Câmara de Poços de Caldas. O que a Câmara de Poços de Caldas, através dos projetos de lei que ela votou, que ela criou, ajudou a construir a história. Então, acho que são desafios bacanas e coisas bem legais a gente conversar. Alguém mais? Somente queria agradecer. Nossa Câmara aí engrandece demais sua presença, João. Dizer que trabalha bastante aí para nós. Nós que fomos alunos juntos, né? Formamos o 3º ano na escola. Hoje estou aqui como vereador. O senhor aí como secretário da nossa cidade. É muito gratificante para a gente dizer que a Câmara se encontra de portas abertas aí. Toda vez que vier, é uma honra para a nossa casa aqui receber uma pessoa como você. Mais alguém? Também acho, venha mais, agradecer a sua presença, acabei provocando o convite, que eu acho importante, acho gostoso conversar esse tipo de coisa, acho que é o papel da casa, a gente joga as informações nas redes sociais, as pessoas às vezes polemizam um tema que conversando a gente entende, acha bacana, então todos são favoráveis de encaminhar o projeto a plenário para discussão e votação. Fica então encaminhado, Luiz, a gente faz o parecer depois nesses moldes e passa a palavra para o João para suas considerações finais. Eu quero agradecer às 2 comissões que hoje me receberam aqui com muita alegria, com muito respeito, com muita preocupação e com muito zelo pela questão pública. E agradecer ao presidente da Câmara, a equipe toda que trabalha na assessoria aqui. E dizer o seguinte, olha gente, o projeto do museu não deve ser um projeto apenas do prefeito Laércio, do secretário João Campestre, ou de uma ou de outra pessoa. O museu é da comunidade. Todas as atividades do museu devem repercutir, representar e ter ressonância na própria comunidade. E quando a gente fala em comunidade, a gente fala da elite que se destacou no campo econômico, no campo empresarial, importantíssimo, como o doutor Alberto, como tantas outras pessoas na elite do pensamento, mas também daqueles que precisam estar com a sua memória resgatada, como são os vários anônimos que tem aí. O vereador Mindua traz uma questão importantíssima, que ele toca no ponto importante que deve ser cada vez mais frisado dentro dessa Câmara, no museu, na Secretaria da Cultura, na Prefeitura, em todos os ambientes, que é o ponto da memória. Cada pessoa tem sua importância para a constituição da história, cada pessoa tem. E nós estamos celebrando as vésperas já do centenário da Santa Margarida. Centenário da Santa Margarida. E numa homenagem à memória lembrada pelo vereador Mindua, nós podemos propor a Santa Margarida que a primeira exposição do Museu Municipal possa ser referente à história da fábrica que conjuga com a história do Dr. Alberto. Seria uma maneira inicial de começarmos a resgatar a importância desses nomes importantes da nossa história. Então, mais uma vez agradecer a acolhida dos senhores vereadores aqui nesse espaço. Esse espaço é sagrado, é o espaço do contraditório, é o espaço do debate, é o espaço da democracia, é o espaço onde a gente pode opinar, discutir, questionar, discordar e chegar num consenso daquilo que é o melhor para a cidade. Eu gostaria de pedir o empenho dos senhores, que quando for ao plenário, mantenham esse projeto na pauta, para que a gente possa dar início a essas negociações todas, e que, se possível, mantenha também essa homenagem ao Alberto Emiliano, que não tem nenhum tipo de afronto ou de desconforto com qualquer outro homenageado que
que mereceria receber o nome do museu, mas que já construído nesse primeiro caminho uma homenagem ao preto, que nós possamos honrar essa proposta e futuramente pensar outros espaços, outros ambientes para homenagear outros gigantes também que construíram a gigante história da nossa Guaranesa. Em nome do prefeito Laércio, da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo, agradeço a todos, me coloco à disposição e já desejo uns bons frutos aí para a votação desse projeto dos outros. Obrigado. Presidente Valtinho, encerra sua reunião. Desde já também agradecendo aqui ao nosso secretário João Miguel, e eu encerro aqui a nossa Comissão de Legislação e Justiça e redação final, e uma boa tarde a todos. Mindua, por favor, encerrar. Obrigado. Obrigado. Essa não vai ter, não tem outra não? Falar que Narciso vai contar a história do fogão.